Olá, está começando o Meio Ambiente por Inteiro, um programa que discute e analisa temas que fazem ou vão fazer a diferença no dia a dia de todos nós. Hoje nós vamos falar sobre mudanças climáticas e emissões de gases do efeito estufa. Aqui no Brasil, o novo Código Florestal pode ameaçar as metas estabelecidas em 2009 para a redução na emissão de gases poluentes. Confira. A maior parte das emissões brasileiras de gases de efeito estufa não é gerada pela queima de combustíveis. Os principais responsáveis são o desmatamento e a agropecuária. A explicação pelo qual o desmatamento tem a ver com a mudança climática. Então, o que foi desmatado emitiu gases de efeito estufa. O que ocorre é que você, recuperando áreas, você também tem a capacidade de capturar esse CO2 da atmosfera e voltar esse carbono em novas cadeias para a biomassa, para a floresta. Se o Senado mantiver as mudanças que já foram aprovadas pela Câmara dos Deputados, mais de 200 mil quilômetros quadrados de floresta poderão ser desmatados. A questão é complexa e que tanto é complexo reduzir a produção de algumas áreas produtivas para regenerar a reserva legal, como é delicado também abrir mão dessas áreas que voltariam a ser estoques de carbono. Durante a COP15, Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, o governo brasileiro anunciou que reduziria em até 38% as emissões de gases até 2020, mas essa meta pode estar ameaçada. O Brasil é um país que força a Comissão de Clima a ter metas ambiciosas, é um dos países, vamos dizer assim, líderes na questão de exigir da comunidade internacional que tome providências quanto às mudanças climáticas. E não seria desejável que nós perdêssemos essa liderança, até por questões comerciais. Aqui no estúdio estão Gustavo Batista, professor e pesquisador do Instituto de Geociências da UNB, e Luiz Cavalcante, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET. Gustavo, Luiz, muito obrigado pela presença de vocês aqui no estúdio do Meio Ambiente por Inteiro. E eu começo perguntando uma coisa que a gente viu na própria reportagem, que se o novo Código Florestal for aprovado no Senado do jeito que ele está, ele vai permitir que uma área equivalente ao estado do Paraná seja desmatada. Gustavo, na sua opinião, o que isso representaria para o nosso meio ambiente? Bom, você retirar a cobertura vegetal, você interfere em vários elementos do ciclo hidrológico. Você vai interferir no processo de interceptação de águas de chuva, com isso você aumenta processos erosivos, você diminui a quantidade de vapor d'água que é incorporado na atmosfera pela evapotranspiração. Então seria um caos você permitir um desmatamento tão significativo numa área que tem uma fragilidade muito grande em termos ecossistêmicos, né? É interessante a gente pensar sempre na preservação dessa nossa floresta como os serviços ambientais que elas nos prestam, né? É importante a gente sempre pensar na floresta não apenas como uma paisagem, como uma estrutura que tem uma beleza cênica, mas pelos serviços que ela promove, seja no ciclo hidrológico, seja no conforto térmico, seja na manutenção de um equilíbrio ambiental, né? Luiz, qual seria a influência de um desmatamento desse porte, né, lá na Amazônia, por exemplo, sobre o clima dessa região norte todinha? Eu diria, não na região todinha, mas, obviamente, nesse ambiente vai ser alterado, como o próprio professor Gustavo deixou muito claro, tá certo? Então, você tem realmente menos emissão de vapor d'água, menos evapotranspiração dessa parte da floresta, e, portanto, você altera um microclima, tá certo? Fazendo com que haja alguma mudança nesse ambiente onde foi devastado, né? Então, isso realmente é preciso ter muito cuidado, porque a exploração da floresta ela pode ser feita, mas tem que ser feita de forma racional, de forma que não traga prejuízos ao meio ambiente. Você ia dizer alguma coisa? Não, o Luiz salientou muito bem a questão da escala. A gente fazer qualquer afirmação em termos globais seria até leviano, porque a compreensão de uma dinâmica global é mais complexa. Mas, como ele bem salientou, localmente você tem esses impactos, né? E aí você interfere nessa questão microclimática. Quando eu me referi, eu falei região, né? Na região
amazônica. Quer dizer, o impacto aconteceria nessa região. Essa micro-região, portanto, o microclima certamente vai alterar, né? Então você vai ter temperaturas mais elevadas, menos umidade relativa do ar, enfim, você tem uma série de fatores naquele microclima e certamente traria prejuízos não somente a ele. A gente também viu na reportagem que em 2009, durante a 15ª Conferência da ONU sobre o Clima, o governo brasileiro anunciou que reduziria de 36% a 38,9% as emissões de gases até 2020. Se esse novo código for aprovado, né, do jeito que ele está em tramitação atualmente no Senado, o que pode acontecer com essa meta, na opinião de vocês? Gustavo? Bom, eu participo de uma corrente de climatologistas que consideram que a dinâmica climática tem uma lógica muito mais natural do que uma interferência antrópica. Então eu vejo essa questão da redução, principalmente da emissão de CO2, como sendo uma leva internacional, mas que em termos de efeito global não teria grandes significados. Por que isso? Se a gente pensar em termos de efeito estufa, que é o controle, né, por meio dos gases, a manutenção de uma temperatura mais ou menos equilibrada para o planeta, quando a gente analisa os gases que geram esse efeito estufa, 95% desse efeito estufa se deve ao vapor d'água. O CO2, que é o gás, o grande vilão, né? Até bem pouco tempo atrás a gente aprendia que era o gás da vida, né? Nós somos feitos de carbono, as plantas, boa parte da biomassa vem do carbono, né? Do CO2 que está na atmosfera, mas agora virou um vilão. E você acha que não deveria ter virado não, porque se você pensar em termos de efeito estufa, o CO2 representa 3,6%. Esses 3,5%, as emissões são naturais. São os oceanos, são as erupções vulcânicas. O homem contribui com 0,1% da emissão de CO2. Essa é uma questão polêmica, né, bastante, Gustavo? Bastante. Luiz, você concorda com o Gustavo? Com gênero, número e grau. e alertando para o grande problema do conceito de efeito estufa. O professor Gustavo deixou muito claro agora, o efeito estufa é bom. Infelizmente, alguns propagam. Tem muita gente que vai ouvir você, mundo, né? Tem muita gente que vai ouvir você, vai ver você dizendo isso, vai dizer, nossa, não, vamos discordar. Então, qual a parcela de contribuição do vapor d'água no efeito estufa? Mais de 90%. E o vapor d'água é feito pelo homem? Não, é uma coisa natural. Então, é bom desmistificar essa história do efeito estufa. O efeito estufa, se não existisse no nosso planeta, se não existisse a atmosfera para fazer isso através do vapor d'água, não existia nem vida. Isso. Tá certo? Então vamos pensar, aqui ninguém está fazendo uma defesa de se poluir, não, tá certo? É outra coisa, é outro fator que a gente tem que levar em consideração. Estamos falando das causas. Então somente desmistificar o chamado efeito estufa, tá certo? Que as pessoas propagam como se fosse o causador do fim do mundo, que vai se acabar, que vai todo mundo morrer. Não, o efeito estufa é o contrário. Agora, claro, a poluição traz malefícios à sociedade, ao ser humano, como um todo, e a gente tem que fazer, de alguma forma, uma redução do efeito estufa da maneira que for possível, e, sobretudo, hoje em dia, com o conhecimento, com a ciência, com as pesquisas, com as universidades, tudo trabalhando em prol de realmente de fazer um aproveitamento do meio ambiente de forma adequada, de forma que não traga prejuízos à sociedade, ao ser humano, aos vegetais e à vida na Terra. Gustavo, então explica para a gente, que a gente fala efeito estufa, mas nem sempre isso é claro para todo mundo. Em poucas palavras, o que seria o efeito estufa? É o seguinte, como a própria estufa mostra para a gente, né? A estufa, ela é uma estrutura que segura o calor que está sendo emitido pela superfície. Os gases da atmosfera, principalmente os gases que têm conteúdos variáveis, né, que variam em função dos usos e ocupações, eles seguram esse calor. Se a gente, como o Luiz salientou muito bem, se a gente não tivesse efeito estufa, a vida não se estabeleceria. Por quê? Porque a temperatura média do planeta é de 16 graus. Se não tivesse o efeito estufa, nós teríamos uma temperatura média de menos 18. Então a vida, como ela se estabelece, ela praticamente não se manteria. Então esses gases que são naturais, que garantem um conforto térmico ao planeta, de forma geral, tá? Eles impedem que a radiação
né, o calor que está sendo emitido pela superfície, que ele se dissipe todo para o espaço sideral. Outras correntes que discordam, né, da sua posição também afirmam que esse efeito estufa teria atingido níveis insustentáveis. Como é que você explicaria? O que você diria para essas pessoas? Não, o que eu vejo é o seguinte, Luiz salientou logo no início a questão de grandes mudanças e a gente percebe o seguinte, existem as grandes mudanças de escala geológica, de tempo, mas existem mudanças que são mais pontuais. Nós temos ciclos de 20 a 30 anos de alterações de temperatura e de umidade. Luiz é mais versado nesse tema do que eu. Mas o que acontece? Se a gente pensar na década de 70, por exemplo, os meios de comunicação divulgavam que nós caminhávamos para uma nova era fria, uma nova era glacial. Em 77 a gente teve a grande mudança do Pacífico, a grande mudança de trend, né, de tendência. Então nós passamos de momentos mais frios dos oceanos para momentos mais quentes, mais fenômenos do tipo El Niño do que La Niña. E em 2007, 2008 nós começamos uma nova fase fria do Pacífico. Então de lá para cá nós começamos a ter mais fenômenos La Niña, certo? E o que acontece? Quando a gente tem um fenômeno La Niña, de forma bem simplificada, a gente acaba tendo um processo de intensificação da condição climática, né? Você tinha uma corrente que era fria, ela fica mais fria, então ela intensifica essas condições climáticas. E aí você passa a ter o quê? Períodos mais secos, né? As secas são mais intensas. Então, recentemente eu dei uma entrevista a respeito para uma rádio de circulação nacional a respeito da questão da seca em Brasília, e eu dizia, bom, com uma nova fase fria do Pacífico, a tendência é que tenhamos períodos mais secos no Brasil. Para nós, um aquecimento seria ótimo, porque isso significa mais chuvas no Nordeste, por exemplo. Entendi. Agora, quando a gente começa a pensar nessas questões, tanto que a gente não tem visto nos últimos anos uma discussão muito sobre aquecimento global, e sim sobre mudanças climáticas, porque ela pode ser positiva ou negativa. Só para as pessoas entenderem que você tem um livro, né, sobre esse assunto polêmico. Em 2009 eu publiquei um livro chamado Aquecimento Global, Ciência ou Religião, né, porque hoje, como a gente costuma ser tratado, nós somos chamados de céticos do aquecimento global. E existem os crédulos, então virou um dogma de fé, né? Você fez o livro pensando nisso? Eu peguei o último relatório do IPCC, do Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas, e fui pegando os 3 grandes pilares desse relatório, fui desconstruindo, utilizando argumentos científicos. Depois eu fiz uma análise sobre a questão das séries históricas de CO2 e termino o livro fazendo uma discussão sobre o aspecto geopolítico do porquê controlar a emissão de CO2. Se a gente pensar que CO2 é proveniente principalmente da queima de combustíveis fósseis, existe um grupo de países que preocupa muito o mundo, chamado BRIC, né? Brasil, Rússia, Índia, China, agora a África do Sul está inserida nesse contexto, eles mudam a maneira de se pensar, né, o mundo. Então, se você controla esses países que têm sua economia centrada em petróleo, principalmente, e gás natural e carvão, você, de certa forma, mantém a estrutura funcionando como ela vem se mantendo. Só que as economias mundiais, elas estão todas entrando em declínio, enquanto que existe uma certa estabilidade nesses países. Então você percebe que existe uma mudança de paradigma com relação de interesses geopolíticos aí também, né? Luiz, você queria dizer, você concorda com o Gustavo? Plenamente, eu queria tão somente concordar, além de concordar com o professor Gustavo, que ele falou uma coisa muito importante, mas não citou claramente, que a grande influência que existe da interação entre a atmosfera e os oceanos, tá certo? Então, os oceanos são elementos fundamentais para o comportamento da atmosfera, tá certo? Então, essas fases frias e quentes dos sistemas do Oceano Pacífico, e até mesmo agora correlacionando com o Atlântico também, então é uma influência direta, quer dizer, quando você tem águas mais aquecidas, você tem um comportamento da circulação diferente daquela circulação que existe das águas mais frias. Então, essa correlação tem que ser feita, porque realmente imagine qual é a quantidade, qual a dimensão da Terra, 520 milhões de quilômetros quadrados, e qual é a dimensão do Oceano Pacífico. É 32% de todo o planeta Terra, tá certo? É muita coisa. É muita coisa. Então, uma alteração
de 1 grau ou meio grau na temperatura dos oceanos altera a circulação das massas de ar em dimensões sinóticas e, portanto, altera o comportamento do clima em algumas regiões. Isso aí é muito bem estudado e a cada ano se pesquisa mais, se aprofunda mais e a gente chega a conclusões, inclusive, de pessoas que falavam em aquecimento global e que mudou o tom, muito claramente, como o professor Gustavo falou, agora não se fala mais em aquecimento global, sobretudo porque, por exemplo, nos últimos 3 anos a temperatura vem caindo. Exatamente. E há previsões, não previsões de modelos dinâmicos, que são os modelos que para longo prazo complicam um pouco e não dizem muito a verdade, mas previsões estocásticas que mostram que nós vamos ter um resfriamento nas próximas décadas. Daqui a pouquinho a gente volta a falar nesse assunto, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o meio ambiente por inteiro.